Sétima parte, livro Politizando 2, A Política com Caô. Autor, Henrique Dias. Capítulo 28 Homo Connectus. Mesmo antes de nascermos, nós, espécie humana, já estamos conectados. Lá dentro da barriga da mamãe estamos numa conexão via cabo USB, mais conhecido como cordão umbilical. Nesses 9 meses de downloads e uploads em relação a tudo que a mamãe vê, sente e experimenta, muito fica em nosso HD. Quando essa conexão termina e a gente abre os olhos e respira, uma série de infindáveis conexões começa a dar start. Cara, agora a sua conexão é com o Papai do Céu, ele te jogou na Mãe Terra e a coisa virou uma questão de sobrevivência. Os nossos primitivos, avós, tinham uma conexão plena e justa com a natureza. E essa história começa a acabar com o surgimento das invenções humanas. O homem começa a inventar de tudo e começa a se conectar com as suas invenções, para citar algumas: agricultura, religião, guerra, poder, e etc. Vamos dar um pulão nessa história. Hoje a conexão master é a digital, última moda em tecnologia de ponta. Essa conexão dominou geral, está na ponta dos dedos e na íris dos olhos, está no comando de voz e nas mega clouds. Só que tem um probleminha. Essa conexão aliena. Ela te tira do mundo real e te transporta para um mundo virtual durante boa parte das horas em que você, digamos, está acordado. Então, aqui vai uma sugestão do tio Henrique: use um pouco dessa ferramenta para uma interação social real. Conecte-se com a informação, a história, a política, a educação, e como consequência disso, com o seu futuro. Fiquem atentos e prestem muita atenção na inteligência artificial. A era digital acabou acelerando tanto, que etapas éticas e morais foram ficando para trás. Estamos chegando bem perto, muito perto, de um domínio do mundo quântico. Poucos sabem onde isso vai dar. Capítulo 29 Os 10 Mandamentos do Team Politizado. Primeiro, ler muito, dominar os números e se ligar na política. Segundo, entender que dinheiro público é sagrado. Terceiro, denunciar corruptos e corrupção. Quarto, desconfiar dos intitulados salvadores da pátria. Quinto, conhecer as incertezas das ideologias. Sexto, criar e atualizar a lista negra dos políticos. Sétimo, assumir a sua parte nas responsabilidades políticos sociais. Oitavo, ocupar os espaços dos parasitas na política. Nono, praticar a fórmula dos 5W mais 1H. E, décimo, não objetivar vantagens políticas sobre a coletividade. Capítulo 30 O alfabeto da nossa desgraça. Tem gente que vai gritar, espernear, xingar e blasfemar. Não foi fácil fazer essa lista. Sempre me lembro de uma desgraça para colocar nela. Frequentemente, vamos descobrindo novas desgraças que desconhecíamos, ou tínhamos outros conceitos sobre as mesmas. Desta forma, esse é aquele tipo de índice que não acabará nunca. Amigos, muitas dessas desgraças ainda prevalecem. Outras, nos acompanham desde o nosso nascimento e nem sabemos disso. Respire fundo e vamos lá. Lembrando que, estamos no segundo semestre de 2025 e continua chegando desgraças. Ambientalismo, aquecimento global, ativismo woke, a MBP3, Agenda 2030. BRICS, BlackRock, Biden. China, CIA, camada de ozônio, Clinton, CF88, Centrão, CLT, Cuba, CV, Davos, Dirceu, Dugin, DEI, drogas. ESG, efeito estufa, EB, Estadão, Estado Democrático de Direito. Fake News, Foucault, Folha São Paulo, Felipe Neto, Feminismo, Fundo Eleitoral, Fundo Partidário, Foro de São Paulo, FHC, Gates, Globo, Globalismo, Great Reset, Greenpeace. Hollywood, Haddad, IPCC, IBGE, IBAMA, Imprensa. Janone, Judiciário. K. Lehman, Lully. MST, Mudanças Climáticas, Mind 8, Multipartidarismo, MEC, Maçonaria, Maduro, MPS. NON, ONU, OMS, Open Society, OAB, ONGS. PT, PSOL, PCdoB, PCC,
PNE, Pastoral da Fé. Q. Rockefeller, Rothschild, Revolução Francesa, Rússia. Soros, Sleeping Giant, STF, Servidorismo, Sindicalismo, Saul Alinsky. Tissé, Terras Indígenas, Teologia da Libertação. Universidades Federais, UNE, USAID. Vaticano II. WWF. XP. Y. Zumbi. Capítulo 31. Em busca do caos. O brasileiro tem uma característica muito peculiar: gosta de ter ideias e solucionar problemas. Na vida nacional, problemas não faltam. Tem de todo tipo, de todo jeito, para qualquer pessoa e para qualquer momento. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. O brasileiro sabe que ele tem problemas com a segurança pública. Altos índices de homicídio, de assaltos, de furtos, de estupros e etc. Então, ao invés de ir na origem do problema, o brasileiro se esmera em tentar se defender do problema. Com isso, surgem festivais de ótimas ideias que, na prática, nunca funcionam conforme a previsão inicial. Além disso, normalmente, essas ideias são caras e de pouco, ou quase nenhum resultado. No começo, tínhamos uma lei mais dura e eficiente contra os criminosos e poucas despesas com o sistema de repressão, custódia e justiça. Atualmente, as leis foram abrandadas e temos um altíssimo custo com esse sistema de combate ao crime. O que acabou de ser exposto, a tragédia da nossa segurança pública, é apenas um exemplo das nossas incontáveis tragédias diárias. Nas outras áreas, acontece exatamente a mesma coisa. Está cada dia mais explícita a nossa viagem em direção ao caos. Por mais que existam alertas e avisos de que estamos no caminho errado, o sistema vai conduzindo, aboiando a população para o matadouro. O processo de destruição do ensino no Brasil é algo nunca visto em nenhuma outra fase da nossa história. Somente assim, o sistema vem conseguindo impor as misérias humanas aos brasileiros. Estamos atualmente, em 2025, com o QI quociente de inteligência médio, em um nível próximo da demência mental. Desta forma, uma grande massa de brasileiros entrou em um ciclo de autodestruição permanente. Mas afinal, quem quer destruir o Brasil? Quem quer que o Brasil não dê certo? A resposta para essas perguntas são facilmente encontradas em algumas teorias de conspirações. Todo santo dia, vamos conhecendo novas informações, que muitas vezes são velhas. Uma pessoa normal não consegue estudar tudo ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Para se dominar um assunto, são necessários em média 10 anos de estudo. Mas, quantos assuntos existem? Dezenas? Centenas? Milhares? Desta forma, existem aquelas pessoas, como eu, que estudam um pouco de tudo. Profissionalmente, não é a melhor opção. No entanto, vai aos poucos dando uma maior compreensão deste grande quebra-cabeças. Se eu tivesse que responder as perguntas acima, hoje, em 2025, eu diria que forças poderosas enxergam no Brasil o seu depósito de materiais de construção, a sua despensa, a sua farmácia, a sua indústria química. Em suma, o Brasil é a grande reserva de várias riquezas, que muitos querem ter sobre o seu controle. Para facilitar essa dominação, não pode existir no Brasil um povo soberano, inteligente, unido, consciente e disposto a defender e lutar pela pátria amada. Talvez isso explique o que vem acontecendo no Brasil desde 15 de novembro de 1889. A história republicana brasileira é um desastre total. O sistema político está completamente apodrecido. Essa podridão dominou também o sistema judiciário. O povo brasileiro vem sofrendo a expropriação do seu futuro e, pelas razões já expostas, não consegue reagir. Nas atuais condições, somente uma intervenção divina devolveria o Brasil para os brasileiros. Por isso, aquela que já foi a maior nação católica do mundo, precisa com urgência voltar a se reconectar com Deus. Capítulo 32. O Terceiro Exército. Essa foto resume bem o real jogo no qual vivemos hoje. Apesar da aparente fantasia, de uma certa surrealidade, esse jogo da foto realmente existe. Se já é difícil para alguns entenderem o jogo de xadrez tradicional, imagine então
quantos estariam habilitados com cognitividade e inteligência suficientes para a prática deste modelo? Sem querer ofender, a grande maioria das pessoas tem uma capacidade máxima para apenas disputar o bom e velho jogo de dama. A grande pergunta deste teatro chamado Política Interna e Externa do Brasil é: o Terceiro Exército, quem é, como atua, onde ataca, quando surgiu e por que tão poucos o identificam? Curioso também é verificar que esse Terceiro Exército costuma mudar de lado, assim como mudam as estações do ano. Às vezes, pior ainda, como os camaleões, mudam de cor, e camuflados se misturam com o exército que lhes convém. Capítulo 33 Um reino de mentiras. Existem várias frases que rebaixam o poder da mentira. No entanto, neste Brasil dos últimos 150 anos, a mentira tem dado inúmeras goleadas na verdade. Para mentir, a pessoa precisa de apenas duas coisas: o signo e o significado. Do outro lado, a verdade precisa de três coisas: o signo, o significado e o referente. Aí, você levanta a mão e pergunta: como assim, professor? Vamos lá então, explicar essa coisa de signo, significado e referente. Alguém conta para alguém que o pai de um amigo conhecido é ladrão. Pronto, a mentira está construída. O pai do outro amigo é ladrão signo. Aquele alguém, que escutou essa informação, identificou o signo e automaticamente, o seu significado. Ele sabe que ladrão é alguém desonesto, que rouba ou furta. Se pararmos essa história por aí, ninguém poderá afirmar que esta história seja verdadeira, pois faltou o referente. Neste caso, o referente é a prova, que pode ser um vídeo ou um documento, por exemplo. Sabedores de como é o funcionamento do cérebro humano e de como fazer uma engenharia social e comportamental, pessoas ou grupos mal intencionados fazem o uso da mentira em larga escala. Um dos maiores tesões dessa gente é o assassinato de reputações. Existe uma frase que representa muito bem o que estamos falando: jogar merda no ventilador. Por mais que a pessoa tente limpar esse ambiente, o seu nome, sempre aparecerão resíduos de merda, no futuro. Falamos que isso começou há cerca de 150 anos com maior intensidade, pois registros históricos revelam essa prática há pelo menos 3.000 anos. Com o avanço do sistema de comunicação, a mentira se potencializou. São múltiplas as vantagens da mentira sobre a verdade. Por exemplo, a mentira se espalha com rapidez, é como uma flecha disparada. Não tem volta. Quer um outro exemplo? Encha a sua mão com confetes de carnaval e jogue pela janela de um apartamento em um dia de vento. Sabe quando você irá recuperar todos os confetes? Nunca mais. Bem, sobre a mentira, é isso. Vamos agora conceituar a verdade e mostrar alguns caminhos históricos, até chegarmos em nossos dias. Ética, moral, honra, ordem, verdade, são palavras irmãs, que fazem parte do conjunto das virtudes, que formam a base e os princípios das pessoas do bem. Conforme foi a vontade de Deus, o crescimento populacional deu-se em quase todas as latitudes e longitudes. Junto com esse crescimento populacional, surgiram inúmeras sociedades. No começo, aquelas relações humanas possuíam muito mais virtudes do que vícios. No entanto, à medida em que intercâmbios, contatos e comunicações iam acontecendo, começa-se a notar uma predominância de ações injustas de alguns povos sobre outros. Assim, fomos chegando aos dias atuais. Em resumo, nos primeiros 1400 anos da cristandade, as verdades eternas predominaram. Momentos instáveis aconteceram neste período, e pessoas como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram recolocando o trem nos trilhos. Com o fim da Idade Média e consequentemente, com a chegada da Idade Moderna, ocorrida no final do século XV, tudo mudou radicalmente. Com a ajuda da prensa móvel, inventada por Gutenberg em 1434, movimentos divergentes da Igreja Católica ganharam um grande impulso. A partir de então, o grande inimigo, Igreja Católica Apostólica Romana, passou a ser atacada por todos os lados, e é claro, através de infiltrados, também internamente. Estamos falando de praticamente 7 séculos de guerra informativa, onde a mentira foi usada sem nenhum pudor.
Quando uma pessoa estuda profundamente a Revolução Francesa, o protestantismo, a maçonaria, o cientificismo, o positivismo, o iluminismo e o marxismo, certamente irá se encontrar com milhares de verdades escondidas e guardadas a 7 chaves, simplesmente para que houvesse apenas o florescimento das mentiras, que colhemos quando estudamos esses movimentos nos dias de hoje. Quer fazer um teste? Escolha apenas um desses movimentos históricos citados e comece a estudá-los. Tente sempre a busca pelas fontes primárias. Quando fizer isso, você descobrirá que uma das frases mais verdadeiras sobre a mentira é a seguinte: uma mentira contada 1000 vezes acaba se transformando em uma verdade.